Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Então, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Especial de Informação de segunda-feira com a atualidade nacional e internacional. Temos desporto e depois as outras rubricas que já são do seu conhecimento. O presidente Jair Bolsonaro do Brasil deu entrada no Hospital Vila Nova Setar em São Paulo na madrugada desta segunda-feira, dia 3 de janeiro, segundo a CNN Brasil. De acordo com o canal de televisão, o internamento deve-se a uma obstrução intestinal. Contudo, Bolsonaro está agora a ser submetido a mais exames para um diagnóstico mais preciso. Já segundo um site brasileiro, o chefe do Estado desembarcou em São Paulo por volta da 1h30, oriundo do litoral do estado de Santa Catarina, onde passou a passagem do ano. Jair Bolsonaro terá deixado o Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, à meia-noite de domingo, a bordo de um helicóptero da Força Aérea Brasileira e seguiu até Joinville, onde embarcou para São Paulo. O médico António Luís Macedo, que operou e acompanha o presidente desde que as levou uma facada em setembro de 2018, informou que este sente dores abdominais e por isso foi levado para o hospital. Mas o médico crê que não haja necessidade de Bolsonaro passar por outra cirurgia. Porém, o médico encontra-se nas Bahamas e está a aguardar por um avião para regressar ao Brasil e avaliar o quadro do presidente. Os seus relatos baseiam-se em informação da equipa médica que está a acompanhar o presidente no hospital. A agenda de Bolsonaro não prevê compromissos hoje nem amanhã, terça-feira. Desde que foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral de 2018, o presidente brasileiro já passou por 4 cirurgias, mas também passou por outros 2 procedimentos não relacionados com aquele episódio, a retirada de um cálculo na bexiga e uma vasectomia. Em julho de 2021 foi também hospitalizado devido a soluços persistentes, adianta este site. Bolsonaro do hospital. O plano de reestruturação da TAP foi aprovado pela Comissão Europeia, mais de um ano depois de ter sido entregue e já após cortes dos trabalhadores. Há ajustes, mas a companhia aérea portuguesa vai continuar a cruzar os céus, só que bem mais magra. A Comissão Europeia aprovou o plano de reestruturação da TAP, mas impôs condições. A principal é a disponibilização de 18 slots, são faixas horárias para aterrar e levantar voo por dia no aeroporto de Lisboa, que vão ao concurso. É o equivalente a 3.400 voos de ida e volta por ano, 5% dos slots da TAP, Ryanair e EasyJet são fortes candidatas, só uma pode ganhar. Sem a TAP, o país perderia centralidade porque o seu desaparecimento levaria a que Madrid assumisse as funções de um único hub ibérico, disse Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas e Habitação. Reduzir a frota e desinvestir, o plano previa ainda a separação entre a aviação, que junta a TAP e Portugália dos restantes negócios. A companhia também terá de reduzir a frota para até 99 aviões e desinvestir no negócio da manutenção no Brasil, no catering e na ground force, onde tem cerca de 49% do capital. A presidente executiva Christine Omier-Zwidner garante que o Porto nunca será uma segunda base da TAP, porque a empresa terá de escolher rotas rentáveis. O autarca Rui Moreira já reclamou compensação financeira para captar companhias para a Invicta, mas a Madeira e os Açores também devem ser sacrificados, já que, segundo a Sky Expert, a TAP não terá frota suficiente para os slots que tem. E sendo Lisboa o principal ativo, a solução será retirar aviões a outras rotas. A ajuda estatal aprovada à empresa, o governo tinha proposto 3,2 milhões, valor a que acrescem os 462 milhões que já entraram nas contas este ano, mais os 107 milhões de Bruxelas para fazer face à pandemia. E a TAP já é 100% pública, como sabe, portanto, os últimos 5% já foram obtidos pelo Estado. Agora, não se sabe ainda como é que a TAP irá desenhar a sua estrutura para os próximos meses e para os próximos anos.
Para já o Porto, a Madeira e também os Açores, neste momento dão asas à sua preocupação, porque também estas regiões vão sofrer com cortes bastante acentuados nas viagens de ida e volta na companhia aérea portuguesa. O Presidente da Câmara do Porto já está a tratar do assunto com outras companhias, mas o Porto também vai sofrer, ainda que Lisboa seja de facto o hub e passe a ser o hub principal da TAP Portugal. Esperemos que a situação seja favorável a praticamente todas as regiões, mas a boa notícia é que a TAP vai continuar a cruzar os céus do mundo. Foram confirmados em 24 horas 10.554 novos casos de Covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde. Há a registrar mais 10 mortes associadas à doença, refere o relatório desta segunda-feira, 3 de janeiro. Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 10 mortes e 10.554 novos casos de Covid-19. O número de doentes hospitalizados voltou a aumentar. Há 1.167 infectados internados em enfermaria, mais 86 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 147 doentes, menos um do que no domingo. Nas últimas 24 horas, foram registados mais 4.328 casos e 3 mortes em Lisboa e Val do Tejo. O Norte soma 4.025 novas infecções e 3 mortes. A região Centro soma 925 contágios e 2 óbitos, valores que descem para os 216 casos no Alentejo e sobem para 273 infecções no Algarve. Nos arquipélagos, a Madeira soma 636 casos e 1 morte. Os Açores contam com 151 contágios e também uma vítima mortal. A taxa de incidência aumentou e é de 1817,3 no continente e de 1805,2 a nível nacional. Já o RT, ou índice de transmissibilidade, também subiu e está em 1,43 quer a nível nacional, quer no continente. A primeira-dama de New Jersey, Tammy Murphy, testou positivo à Covid-19. O governador e os 2 filhos do casal testaram negativo depois de um período de férias de 8 dias na Costa Rica. A primeira-dama de New Jersey, Tammy Murphy, testou positiva à Covid-19, anunciou o gabinete do governador Phil Murphy na tarde de ontem, domingo. O anúncio ocorreu após um teste rápido de antígeno e o retorno da família na quinta-feira, depois de 8 dias de férias na Costa Rica. A primeira-dama não tem qualquer tipo de sintomas. O governador Murphy e o resto da família tiveram testes negativos de acordo com a informação providenciada. Tammy Murphy postou uma foto no Twitter na manhã do dia de Ano Novo, onde estava junto com o governador e os 2 dos seus filhos. O governador e a esposa, que foram vacinados e receberam a dose de reforço, fizeram o teste após um contato recente, conhecido, não familiar, com alguém que estava em sua casa, de acordo com o comunicado do gabinete do governador. Por causa da sua condição de vacinado, o governador não é obrigado a entrar em quarentena por orientação do Centro Federal de Controlo e Prevenção de Doenças. Mas o briefing Covid-19, programado pelo governador para hoje à tarde, mudará para um formato virtual e será transmitido online. Durante uma visita a uma instalação de testes Covid-19, financiada pelo governo federal em East Orange, na sexta-feira, o governador Murphy descreveu o recente aumento de casos em New Jersey como um tsunami Omicron, face à enorme disseminação da variante nos Estados Unidos, com mais de 25 mil casos em média registados nos últimos dias. O governador Murphy fez esta tarde, cerca de 1h da tarde, um comunicado, a comunicar exatamente aquilo que nós acabamos de informar, mas também falou sobre o estado do tempo e as medidas adotadas de estado de emergência em alguns condados do estado de New Jersey, que foram assolados esta manhã e durante o dia de hoje por um forte nevão, que felizmente não atingiu a área do condado de Hudson, de Essex e também de Union, mas outros condados a sul, sobretudo de Filadélfia e também a partir de Atlantic City para norte, sofreram de facto os efeitos de um grande nevão. Agora vamos falar de Newark. Perdão. O maior distrito escolar do estado de New Jersey adotou aulas virtuais durante 2 semanas devido ao aumento de casos de Covid-19. Phil Murphy recusou adotar a mesma medida a nível estatal, pois considera que a instrução remota
prejudica a aprendizagem dos alunos. Newark, o maior distrito escolar do estado de New Jersey, juntou-se à lista crescente de distritos que optaram por ensino virtual durante esta e a próxima semana, devido ao aumento de casos de Covid-19 em todo o estado. O distrito, que tem cerca de 40 mil alunos, passará para o aprendizado virtual de 13 a 14 de janeiro, referiram as autoridades. Quase todos os maiores distritos escolares urbanos do estado, incluindo Jersey City, Patterson, Elizabeth, Camden, New Brunswick e Trenton, anunciaram que começarão o novo ano com aulas virtuais. Newark já havia avisado os pais que estava a considerar manter as salas de aula fechadas e mudar para aulas online. A Covid-19 continua a ser um vírus brutal, implacável, que surge em tempos inoportunos, referiu o superintendente da escola Roger Leon, numa carta enviada às famílias antes das férias de inverno. Estamos a redobrar os nossos esforços para estarmos preparados para quaisquer mudanças necessárias, incluindo o ensino virtual. A lista de distritos que anunciaram no início desta semana que mudarão para aulas virtuais, na semana de 13 de janeiro, inclui o distrito de Trenton, Jersey City, Elizabeth, Bayonne, Camden, Carteret, Harrison, Irvington, New Brunswick, North Bergen, Patterson, Pennsauken, South Orange e Maplewood, Union City, West New York, entre outros. O governador Phil Murphy referiu na sexta-feira que não tem planos de fechar escolas em todo o estado e mudar para o ensino à distância, como fez em 2020, no início da pandemia. O governador referiu que a decisão deveria ser deixada para as escolas locais e as autoridades de saúde. Em New Jersey, registrou-se um novo recorde de um dia para testes positivos confirmados na sexta-feira, com 28.512 novos casos, trazendo a média de 7 dias para casos diários a um ponto mais alto da pandemia, 18.122. Isto é, 89% superior ao registrado há uma semana e mais de 9 vezes maior do que no final de novembro. Murphy referiu ainda que a instrução remota prejudica a aprendizagem dos alunos e que o Estado deve fazer tudo o que puder para manter as salas de aulas abertas. E este é o primeiro programa de 2022. Queremos desejar-lhe, obviamente, um bom ano, mas esperamos que seja melhor do que 2021, uma vez que, sobretudo, uma das indústrias mais afetadas pela pandemia foi o setor do turismo e o setor das companhias aéreas. Pois eu tenho a dizer-lhe que mais de 2.200 voos foram cancelados nos Estados Unidos hoje, devido à pandemia e condições climatéricas adversas um pouco por todo o país, levando ao desespero milhares de pessoas impedidas assim de regressar aos seus locais de residência. As viagens aéreas continuam difíceis nos Estados Unidos, com mais de 2.200 voos cancelados até ao final da manhã de hoje, devido a perturbações relacionadas com a pandemia e agravadas com adversas condições climatéricas um pouco por todo os Estados Unidos. Pouco depois das 11h30 da manhã em Washington, 2.201 voos domésticos de ou para os Estados Unidos da América já tinham sido cancelados, quase tantos quanto os 2.749 cancelados no dia anterior, de acordo com o site da FlightAware, consultado pela agência francesa AFP. O número de hoje representa mais da metade dos 3.743 voos cancelados em todo o mundo no mesmo período. Muitos voos, sem serem cancelados, atrasaram-se, tendo sido registados 2.386 nos Estados Unidos e 7.770 em todo o mundo. Várias regiões dos Estados Unidos estão a ser afetadas por tempestades de neve, ventos fortes ou inundações. O transporte aéreo global também tem sido desde Natal perturbado pela variante Omicron, do novo coronavírus mais contagiosa. No sábado, o primeiro dia do ano, cerca de 2.500 voos foram cancelados de ou para os aeroportos norte-americanos. A falta de pessoal, devido às infecções de Covid-19, que têm afetado os voos e as respectivas tripulações, também ficou evidente com a notícia sobre a companhia United Airlines, que ofereceu aos seus pilotos o triplo do salário, durante grande parte do mês de janeiro, para tentar minimizar os cancelamentos. Em concreto, e de acordo com uma nota da United enviada na sexta-feira às estações de televisão, o sindicato dos pilotos e a companhia aérea chegaram a acordo. A empresa vai pagar mais de 3 vezes o salário aos pilotos que trabalham em voos abertos desde 30 de dezembro a 13 de janeiro e 3 vezes mais para aceitarem voos adicionais entre os dias 4 e 29 de janeiro. O comunicado assinala ainda que a United registrou um grande número de pilotos contagiados devido à rápida expansão da variante Omicron.
E não são apenas os pilotos nem as contrariedades do tempo, mas também tripulações que estão de quarentena e, portanto, impedidas de voar. Para já, os pilotos em si também têm aí esse impedimento, uma vez que atingem o máximo de tempo de voo durante as suas horas normais, portanto, estando a trabalhar praticamente em muitas companhias 7 dias por semana. A nova variante do SARS-CoV-2, Omicron, detectada há pouco mais de um mês na África do Sul, já é considerada como a que tem a propagação mais rápida da história. Segundo especialistas norte-americanos, este vírus conquistou o planeta em apenas um mês. É mais forte do que o vírus do sarampo. Um infectado com sarampo provoca 15 infecções em 12 dias. Um infectado com Omicron deu 216. Em 60 dias estima-se que um só infectado com esta variante possa infectar, mesmo que estejam assintomáticos, 14 milhões de pessoas. A França reduz a partir desta segunda-feira o tempo de isolamento para infectados com coronavírus, desde que totalmente vacinados. A Inglaterra, as máscaras passam a ser obrigatórias durante as aulas para os alunos do secundário. Também a Rússia está a endurecer o combate à pandemia. Já na Grécia, as cidades e os cidadãos estão a ser aconselhados a usar máscaras duplas. França reduz a partir desta segunda-feira o tempo de isolamento para infectados com coronavírus, desde que totalmente vacinados. À semelhança de Portugal, as autoridades francesas obrigam agora a 7 dias de recolhimento, em vez dos anteriores 10. Um período que pode mesmo ser encurtado para 5 dias, após a verificação de um resultado negativo num teste antigênio ou PCR. Mas as mudanças não ficam por aqui. Numa altura em que a variante Omicron é a dominante e o país ultrapassou o marco dos 10 milhões de casos de Covid-19 registados, o Parlamento francês prepara-se ainda para votar a alteração do passaporte sanitário, atualmente em vigor, para um certificado de vacinação. Em Inglaterra, as máscaras passam a ser obrigatórias durante as aulas para os alunos do secundário. A medida, diz o governo britânico, é temporária e não se aplica aos professores. O objetivo é manter as escolas abertas para aulas presenciais, uma tarefa que se pode revelar difícil, tendo em conta o aumento do número de contágios e as baixas entre o pessoal docente. Também a Rússia está a endurecer o combate à pandemia. Com o país a registrar uma baixa taxa de vacinação, em São Petersburgo, restaurantes, bares e locais públicos fechados só podem admitir quem apresenta um teste PCR negativo ou prova de que está vacinado. Já na Grécia, os cidadãos estão a ser aconselhados a usar máscaras duplas ou de alta proteção para entrar em lojas e transportes públicos. A partir desta segunda-feira, bares e restaurantes passam a ter de encerrar à meia-noite. Apesar das restrições face ao aumento de novos casos de infecção, a Omicron reúne consenso entre a comunidade científica. Uma variante mais contagiosa, mas menos grave, porque, indicam estudos recentes, não ataca os pulmões como as anteriores. E já sabe que aqui também em Newark existe uma grande luta contra a não vacinação. O Mayor já decidiu que daqui a 7 dias as pessoas nesta cidade vão ter que apresentar certificado de vacinação em todos os locais onde se deslocarem. Lojas, estamos a falar de lojas, não de supermercados, mas sobretudo de lojas interiores onde não haja muita circulação e haja bastante gente. Portanto, já sabe, as igrejas também não são uma exceção, mas de qualquer maneira prepare-se para o que aí vem, porque a partir do dia 10 e temporariamente, só não sabemos quanto tempo será, o Mayor Hasbarak ordenou que por ordem executiva, que esta ordem fosse aplicada a partir do dia 10. Atenção, a partir do dia 10. Ainda não sabemos se o rastreio vai ser feito à porta ou será no interior quando a pessoa tenta adquirir o que quer. Mas, de qualquer maneira, estamos atentos a essa situação e numa das próximas emissões dar-lhe-amos a conhecer quais são as implicações que vão ter, ou que vai ter esta nova ordem executiva do Mayor Hasbarak. Também em Portugal, cerca de 3.000 passageiros começaram a ser retirados esta segunda-feira de manhã do cruzeiro Aida Nova, atracado desde quarta-feira no Porto de Lisboa, após terem sido detectados a bordo cerca de 77 casos com coronavírus. Cerca de 3.000 passageiros começaram a ser retirados esta segunda-feira de manhã do cruzeiro Aida Nova, atracado desde quarta-feira no Porto de Lisboa, após terem sido detectados a bordo vários infectados com coronavírus.
A operação começou ainda de madrugada e está a ser feita por fases de forma a evitar aglomerações de pessoas. O capitão do Porto de Lisboa revelou à agência Lusa haver atualmente 68 infectados dentro da embarcação. Todos os turistas encaminhados para o aeroporto foram sujeitos a um teste à Covid-19 nas últimas 48 horas e acusaram negativo. O Aida Nova chegou a Lisboa a 29 de dezembro com destino ao Funchal para a passagem de ano. O aumento dos contágios acabou por ditar a permanência do cruzeiro na capital portuguesa. Eram 67 esta manhã, agora, segundo últimas notícias, 77 pessoas, sobretudo a maioria a tripulação do navio. Não há nenhum português neste navio que seja infectado, portanto, aí ficamos com essa informação dada pelo comandante do Porto de Lisboa. Mas também se formaram longas filas no aeroporto de Lisboa. As pessoas deslocaram-se às centenas na corrida aos testes à Covid-19. Segundo a SINLAB, a entidade responsável pela gestão do centro de testagem, as várias horas de espera devem-se ao facto do ponto de testagem do aeroporto ter sido o único local aberto no primeiro dia do ano para se fazerem testes à Covid-19. Longas filas no aeroporto de Lisboa, as pessoas deslocaram-se às centenas na corrida aos testes à Covid-19. Segundo a SINLAB, a entidade responsável pela gestão do centro de testagem, as várias horas de espera devem-se ao facto do ponto do aeroporto de Lisboa ter sido o único local aberto no primeiro dia do ano para se fazerem testes à Covid-19. Nós estamos aqui na fila já há quase 8 horas já. A gente percebeu assim que por ser um teste pago, né? Acho que poderia ter um pouquinho mais de organização. Mas fazer o quê? Estamos aqui para fazer o teste e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Os passageiros lamentam a falta de organização, o caos mantém-se, mas a entidade responsável pela gestão do centro de testagem afirmou que vai efetuar o teste a todos os passageiros neste domingo, mesmo sem marcação. Algumas pessoas esperaram 10 horas pelo teste. 10 horas pelo teste, é muita hora. A Califórnia também tem visto os novos casos de coronavírus a aumentar. O nosso colega Miguel Ávila, da Tribuna Portuguesa, dá-nos as últimas notícias do extremo oeste dos Estados Unidos. Aqui na Califórnia, a taxa de vacinação está a chegar aos 80% entre os residentes com idade superior aos 5 anos. A taxa de vacinação em crianças dos 5 aos 11 anos aumentou para 26%. 72% dos jovens entre os 12 e os 17 anos estão vacinados, 84% entre os 18 e os 49 anos, 90% dos 50 aos 64 anos e 88% com idade superior aos 65 anos. 47% da população já obteve a dose de reforço ou o booster. O número de casos positivos aumentou para 46 casos por cada 100 mil habitantes, na sua grande maioria pessoas que não estão vacinadas. A taxa de testes positivos aumentou de 3% em dezembro para 16% atualmente. As taxas de hospitalização e óbito, essas mantêm-se estáveis. Das 11 variantes do coronavírus, as variantes Delta e Omicron continuam a dominar os casos positivos. A Delta ainda domina com 84% dos casos, mas a Omicron subiu agora para 16%. O Departamento de Saúde da Califórnia mantém em vigor o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos fechados e locais de trabalho. Esta ordem entrou em vigor a 15 de dezembro e estará em efeito até 15 de janeiro. Um outro assunto importante para a Califórnia é a seca. Ela ainda não terminou, mas as últimas tempestades que trouxeram chuva e neve ajudaram bastante a melhorar a situação. Há apenas um mês, 80% do território estava em seca extrema e 28% estava considerado em estado de seca excepcional, o mais elevado nível de classificação. No espaço de apenas 2 semanas, a percentagem de território em seca excepcional diminuiu de 28% para menos de 1% e de seca extrema de 80% para 33%. Bons sinais neste início de inverno. E já agora chama a atenção aos telespectadores para a próxima edição de 15 de janeiro do jornal Tribuna Portuguesa, onde teremos os melhores de 2021. Para todos, a continuação de um feliz ano novo. O mesmo desejo para o Miguel Ávila. A Tribuna Portuguesa, não se esqueça, é importante em toda a Califórnia, um veículo de comunicação da mais alta importância. Agora, queríamos dar-lhe uma última notícia que acabou de nos chegar à nossa redação e que dá conta de que, afinal de contas, portanto, o Board of Education de Newark decidiu colocar todas as escolas
em ensino à distância. Portanto, este ano e no início deste ano, a partir de hoje, todas as escolas de Newark estão praticamente de quarentena, com os alunos a estudar à distância. Portanto, não apenas algumas, mas todas. Em Amsterdão, milhares de pessoas, imagine bem, participaram num comício contra as restrições à vida cotidiana que estão em vigor devido à pandemia da Covid-19. Inacreditável, mas chegou a haver confrontos com a polícia. Uma multidão encheu este domingo as ruas de Amsterdão, a capital dos Países Baixos. Milhares de pessoas participaram num comício contra as restrições à vida cotidiana que estão em vigor devido à pandemia da Covid-19. Chegou a haver confrontos com a polícia. A manifestação esteve prevista para a Praça do Museu, mas o enorme número de pessoas esperado não permitia cumprir a distância recomendada de 1,5 metro, o que levou a presidente da Câmara da cidade a emitir um decreto de emergência proibindo o comício. Tinha sido aprovada uma outra manifestação no Wester Park com um limite de participação de 2.000 pessoas que foi largamente ultrapassado. Devido à progressão galopante da Omicron, os Países Baixos têm atualmente as medidas mais restritivas da Europa, com restaurantes, bares, lojas, recintos desportivos e todas as atividades culturais e recreativas encerradas. As medidas devem manter-se até 14 de janeiro. Nas férias de Natal e final de ano, muitos holandeses viajaram para a Bélgica para fugir ao confinamento. A Europa não são melhores. A Áustria é o mais recente país da Europa a permitir a eutanásia, com a aprovação de uma lei que torna possível o suicídio assistido em condições muito específicas, através de uma droga letal que pode ser comprada nas farmácias e à qual só podem ter acesso os indivíduos maiores de idade que sofram de uma doença grave e prolongada, confirmada por 2 médicos e desde que a pessoa tenha discernimento para tomar a decisão de livre consciência. A Áustria é o mais recente país da Europa a permitir a eutanásia, com a aprovação de uma lei que torna possível o suicídio assistido em condições muito específicas, através de uma droga letal que pode ser comprada nas farmácias e à qual só podem ter acesso os indivíduos maiores de idade que sofram de uma doença grave e prolongada, confirmada por 2 médicos, e desde que a pessoa tenha discernimento para tomar a decisão de livre consciência. A medida foi aprovada por todo o espectro político austríaco, à exceção do FPÖ, de extrema-direita, e conta também com a oposição da Igreja Católica, a mais representativa no país, que já garantiu que não vai aplicar a lei nos hospitais que gera. Uma lei que o Parlamento português não conseguiu resolver nos anos passados e teve a oportunidade disso. No entanto, eu queria lhe falar de eleições em Portugal. No dia 30 de janeiro, portanto, no final deste mês, há eleições legislativas em Portugal. A partir desta semana, os portugueses residentes, sobretudo nos Estados Unidos e Canadá, já não falando em toda a diáspora, vão começar a receber em suas casas um envelope com o boletim de voto para ser preenchido e depois dobrado em 4, com uma cópia de cartão de cidadão, de ser enviado para Portugal com porte pago. Desta vez, as cartas que vai receber e que vai reenviar já têm a designação em inglês de porte pago, portanto já não é só em francês. O que significa que é muito importante que as pessoas votem na realidade portuguesa, não só para combater a corrupção, mas também para se afirmarem como cidadãos portugueses de pleno direito, e isto é muito importante, mesmo que viva fora, a sua identidade do seu país está sempre na primeira linha e, portanto, o seu voto vai ser este ano muito importante para que o Parlamento tenha, de facto, os elementos que são necessários para projetar uma democracia válida, sólida e, sobretudo, com todos os requisitos que são necessários para servir a população, independentemente do seu estatuto social. E o nosso colega Camilo Lourenço, com o seu programa A Cor do Dinheiro, deu-nos hoje uma ideia do que vai ser a campanha eleitoral marcada para 30 de janeiro.
é mesmo interessante. Portanto, veja. Vamos aos debates para as legislativas. Ontem tivemos dois. Costa de um lado versus Rui Tavares e André Ventura do outro lado versus Catarina Martins. Vamos ao Costa. Apreciei imenso o debate. Primeiro, confirma-se que Costa não tem jeito nenhum para fazer debates. Eu estou curioso para ver o debate dele com o André Ventura e com o Rui Rio. O Rui Rio não é nada especial, mas acho que até um Rui Rio bate António Costa se se preparar, ok? Primeiro ponto. Bem, o que é que fez António Costa? António Costa dá-se bem com o Rui Tavares. Rui Tavares foi eleito vereador na Câmara Municipal de Lisboa, remember, da lista do camarada Medina. Portanto, aliás, o PS fez o acordo com o Rui Tavares para ver se fazia uma abrangência à esquerda. Tramou-se, não serviu para nada. Bom, aqui é a mesma história. António Costa gosta dele. Sabe qual é o problema dos debates quando nós gostamos de alguma pessoa? Ou que temos um pré-acordo com alguém? É que a gente borra sempre a pintura. Porque não sabe para onde é que vai. Vai por aqui, epá, vou-lhe dar uma tarefa. Vai para ali, epá, é chato para o gajo. Vou para ali, epá, mas o gajo é meu aliado e tal. Bullshit. Debate é debate. Sobretudo, tem que haver um bocado de respeito para quem está deste lado. Bom, António Costa cometeu outro erro. Estava a falar com o Rui Tavares e parecia que estava a falar para Rui Rio. Ou seja, uma certa altura do debate eu pensei assim, bem, alguém deve ter posto o retrato do Rui Rio por trás do Rui Tavares. Está a perceber? Porque o Costa estava a falar para ele. Isso não sei, saía a cabeça do Rui Rio. Adivinhou? Costa está à rasca. Desculpe uma expressão de caserna. Costa já perdeu, já percebeu que as eleições não são favas contadas. Costa está preocupado com a perda daqueles 5 pontos percentuais do PS face ao PSD no último mês. E se o Rui Rio fosse um bocadinho espertinho e inteligente, ganhava as eleições. Está a perceber? É só isto. E, neste caso, Camilo Lourenço, muito engraçado este comentário sobre os confrontos diretos nas televisões com os candidatos às legislativas. De certeza absoluta que vai ser um campeão de audiências o debate entre António Costa e André Ventura. Isso, eu ponho as mãos no fogo, que isso vai acontecer. Mas, meus caros amigos, vamos agora ao desporto. É importante saber que André Silva, Danilo e Lionel Messi estão positivos à Covid-19. São cada vez mais os futebolistas que não se vacinaram ou que já foram infectados mais do que uma vez e não têm conta. Agora, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional alertou esta sexta-feira os médicos das equipas das competições profissionais para a necessidade do reforço da vacinação após uma reunião com os departamentos clínicos dos clubes. Depois de, na sexta-feira, ter sido aberta a vacinação para a faixa etária dos 30 anos, para quem tomou a anterior dose única da vacina Janssen, a Liga Portugal alertou os departamentos médicos para a necessidade de avançar com o reforço da inoculação dos jogadores e também dos staffs que estão elegíveis. Lê-se num comunicado. Também as eleições no Sporting são já no dia 5 de março. A revelação foi feita pelo presidente Frederico Varandas no editorial que assina esta sexta-feira no Jornal do Sporting. Os Leões vão a votos no próximo dia 5 de março, findando assim o mandato que a atual direção iniciou no dia 9 de setembro de 2018. No mesmo editorial, Frederico Varandas faz um balanço do que foi o seu mandato, destacando o ano que está a terminar como o ano do Leão, devido às muitas conquistas asseguradas, entre elas e o título de campeão nacional. Curiosamente, alguns ex-presidentes do Sporting vieram hoje a lume apoiar a recandidatura de Frederico Varandas, dizendo que este está a fazer um ótimo trabalho e, portanto, deve ser reconduzido no cargo e deve ter o apoio de todos os sportinguistas. E depois do desporto, vamos para o câmbio em Portugal e também no Brasil. Vale 0,88 em Portugal, por exemplo, 1,12 para a venda. No Brasil, 5,66 para a compra, 0,15 para a venda do real. E já lhe dissemos no início deste programa que, afinal de contas, o tempo no sul de New Jersey não foi famoso hoje, como não vai ser amanhã,
e nós tivemos muita sorte aqui nesta área, onde nos encontramos de Newark, a área de Nova York, a área do Condado de Hudson e também o Condado de Union. Portanto, não tivemos ponta de neve, o que significa que, afinal de contas, a neve passou-nos ao lado. Mas temos os pormenores sobre o estado do tempo nas principais cidades que são habitadas por portugueses aqui nos Estados Unidos. A Catarina Rebimbas tem toda a informação. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 38 graus, Filadélfia com céu nublado com 37 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 36 graus, Boston com sol com 34 graus, Hartford com sol com 36 graus, Danbury com sol com 43 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 76 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 69 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 61 graus, São Francisco com aguaceiros com 55 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. E houve um telespectador que nos perguntou hoje, então, e a minha cidade? A cidade é Bridgeport, Connecticut, não está no quadro, mas situa-se aqui na costa leste, muito perto de nós, ou pelo menos damos-lhe a informação por escrito, que são 38 graus para amanhã. Portanto, perspectivas de chuva em Bridgeport. E agora vamos encerrar o Espaço Notícias, vamos regressar dentro do Momentos com a Linha Aberta, por isso fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra. O famoso queijo aldeia da Ilha Terceira dos Açores já chegou aos Estados Unidos. Único pela qualidade do leite, com uma textura incomparável, de sabor intenso e pronunciado. Os tempos de cura diferenciados definem a intensidade de deliciosos sabores que procuramos em cada queijo aldeia. Queijo de vaca aldeia, um queijo açoriano único e singular. Já à venda em todos os supermercados Seabra Foods. São vinhos da beira interior da Adega Figueiredo de Castelo de Rodrigo, área com clima continental mediterrâneo, solos xistosos e arenosos, predominando a casta síria e malvásia fina nos brancos, e a marufa rofé, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz ou Aragonês nos tintos. São vinhos muito suaves, pouca acidez, fantásticos, aromáticos, muito premiados. Prove! Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Visconde Borba Tinto Branco 5,99. Quinta do Cabris Tinto Branco 6,79. Marquês de Borba Tinto Branco 9,99. Muralhas Vinho Verde 7,59. Casa Américo Tinto, reserva 12,99. Anderson Porto Variedades 7,99. São Domingos Aguardente Velha 16,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo.
Seabra Foods agora online. Visite-nos em www.seabrafoods.com e procure os seus produtos favoritos e encha o seu carrinho de compras quando estiver pronto para fazer o pagamento. Coloque a informação de onde entregar e escolha o método de pagamento. Entregas disponíveis em toda a América do Norte. Apenas alguns cliques e a sua encomenda segue de imediato para a sua casa. Seabra Foods online. www.seabrafoods.com. Estendo o meu cheiro no chão. Assista ao regresso da superestrela do fado Marisa. Apenas um concerto no New Jersey Performing Arts Center no dia 23 de janeiro. Será a comemoração do 20º aniversário da sua carreira, incluindo o seu mais recente álbum, Marisa Sings Amália. Bilhetes à venda no njpeg.org ou no ticketmaster.com. E pronto, estamos em tempo de linha aberta, já sabe que nos pode ligar para o número habitual. Esse número vai estar no canto inferior do seu televisor, é o 973-264-1462, estamos perfeitamente à sua disposição para lhe tirar alguma dúvida, ou pelo menos tentar ajudá-lo em alguma situação mais complicada para si e que nós possamos, de facto, contribuir para resolver esse problema. E agora queria dar-lhe uma informação, o governo português também, neste caso António Costa, promete exatamente 904 euros de salário mínimo em Portugal. Isto em tempo de eleições é evidentemente que faz sorrir, mas, de qualquer maneira, é de facto um bom valor como salário mínimo em Portugal para este ano. Já temos a primeira chamada da noite. Muito boa noite, como está? Passou bem? Meu amigo Luís Pires, muito boa noite. Eu penso que é a primeira chamada de 2022. Exatamente, é a primeira chamada de 2022. Olha, desde já quero desejar a vocês um bom ano novo, muito bom, e que este está agora a começar seja muito melhor que o 2021. Agradecemos muito a sua atenção. E para isso para nós e para a equipa toda. É um incentivo muito grande. Muito obrigado pela sua amabilidade, está bem? Muito obrigado, é um prazer Aliás, falar prazer em com ouvi-lo vocês. também. Muito obrigado. Obrigado. Temos também informações de esta, é curiosa porque diz respeito ao tempo. O xerife de Oklahoma, na Flórida, diz que está a nevar naquela zona da Flórida, caso inédito. No entanto, o Serviço Meteorológico espera uma vaga de ar frio para a Flórida nos próximos dias. Portanto, os meus amigos que vivem em Palm Coast devem já estar a tremer de frio para aí com 65 graus, creio eu, ou 60, não é? Porque na Flórida, quando chega aos 55, 60, e já é uma desgraça. Portanto, espero que a temperatura seja de acordo com o tempo, é uma coisa que é normal, mas com estas alterações climáticas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Queríamos também dizer-lhe, em relação a notícias de última hora, que já sabe que a partir do dia 10, e isto nós continuamos a frisar, vai ser necessário possuir certificado de vacinação para entrar nas lojas em Newark. Temos mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Sim, boa noite, Sr. Olá, Luís. minha senhora, como está? Queria desejar um bom ano. Muito obrigado. Para a equipa à produção. Muito obrigado. Sr. Luís, só queria frisar uma coisa. Eu, na quinta-feira, fui para fazer um teste com a minha filha. Fui às 8 da manhã. Estive 2h30 na fila. Ninguém me deu oportunidade. Porque ela é uma adolescente, mas infelizmente com vários problemas de saúde. Hoje voltei à Ann Street, aconteceu a mesma coisa, que é uma grande tristeza ninguém dar uma oportunidade a uma pessoa que é handicap e com os problemas que ela tem. E que idade é que tem a menina, por favor? Ela é a Daniela. Ela de que idade é que tem? 19. 19. Tem algum certificado 19 médico? não, 20. 20 anos. Tem algum certificado médico ou algum atestado médico que diga que ela pode tomar a vacina? Ela tem as 3 vacinas já. Já tem as... Então não percebo porque é que não deixaram tomar. Já tem as 3 não, vacinas? Não, eu não tive oportunidade. Era muito a fazer o teste. Pronto, eu já percebi. Isso é um facto, tem sido uma realidade nos últimos dias, sobretudo na altura do Natal e do Ano Novo. Hoje um colega meu também esteve 2 horas numa fila em Elizabeth,
portanto, hoje com muito frio, portanto, não há nada que se possa fazer porque toda a gente quer fazer testes agora e torna-se impossível. Eu não falo por mim, porque se fosse para mim, Tem tudo toda bem. a razão. Agora, a criança numa cadeira de rodas deveria ter um atendimento primário, portanto, e devia ser imediatamente testada sem qualquer problema. Mas eu lamento muito, infelizmente, muitas vezes as pessoas também não têm a visão que nós temos em relação às pessoas que estão a sofrer mais e que estão em circunstâncias como está a menina. Sim, certo? Por acaso tive alguém que me deu um teste. Sim. E eu fui fazê-lo. E por acaso está tudo bem. Ainda bem, olha, fico muito satisfeito por isso e olha, um beijinho para a menina. E obrigado, um bom ano para si. vocês também, Tá para o programa. Está bem, e muito para obrigado. vocês. Adeus, muito obrigado. Esta situação, isto é muito curioso, porque eu de vez em quando apetece-me falar nisto. Em Portugal, vocês lembram-se que andamos de autocarro, de elétrico, de comboio, e quando entra alguma pessoa com alguma idade, ou à falta de mobilidade, há sempre alguém que se levanta para dar ao lugar. Claro que eu compreendo perfeitamente que a cultura é diferente em Portugal e aqui, mas hoje, no metropolitano aqui, nos Estados Unidos, ou seja, de autocarro, não há ninguém que se levante para dar lugar a uma pessoa de idade, sobretudo com uma pessoa com uma cadeira de rodas que merecia, com o frio que estava hoje, que fosse atendida imediatamente. Mas hoje em dia também a juventude e os sentimentos das pessoas são diferentes daqueles que nós tínhamos há 20, ou há 30, ou há 40 anos atrás. É bem diferente. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Olá, Luís. minha senhora, como está? Tudo bem, obrigada. Feliz Ano Novo. Muito obrigado. E era só para dizer uma coisa bem pequenina. Vocês estão a anunciar que a Marisa vem cá em janeiro e o show dela já foi cancelado. Olha, eu vou-lhe dizer, a direção comercial mantém o anúncio no ar porque foi pago, mas não temos informação nenhuma do empresário da artista, que é uma pessoa de outra nacionalidade, que nos deveria ter informado disso e não informou. Mas nem eu sabia. Eu, por acaso, há pouco, quando vi... Online, sabe uma coisa? Quando eu já vi... lhe deram dinheiro para trás. Quando eu vi o anúncio, há pouco, eu fiquei a pensar, então, está tudo fechado e a Marisa vem cantar, mas a que propósito? Mas pensei que pudesse haver uma exceção. Não é o caso, nós vamos entrar em contacto com o empresário e amanhã retificaremos isso. Mas eu fico muito agradecido ao ter-nos lembrado disso, porque tenho a certeza que há muita gente que já comprou bilhetes e que não sabe disso. E qualquer dia, se calhar, vão lá estar à porta para entrar e não há espetáculo. Muito agradecido pela sua informação, que é muito útil para nós. Está bem? Por nada, boa muito noite, obrigado. Obrigado. Portanto, já sabem, não há Marisa. O anúncio que está no ar vai deixar de estar no ar a partir de amanhã, ainda que não tivéssemos entrado em contato com o empresário. Vamos fazê-lo hoje à noite. Portanto, tenho a certeza que, se for assim, nós cá estaremos para fazer a retificação. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite. Boa noite, Michel, faz favor dizer. Daqui falo de Yonkers. Yonkers. Eu tenho a marcação do bilhete para ir sexta-feira, dia 7 de janeiro, para Portugal, e gostava de saber onde podia ir fazer o teste, faz favor. Em Yonkers? Yonkers, New York. Não vai ser fácil. Nós temos uma lista, a Catarina Rebembas não está hoje aqui, mas eu dar-lhe essa informação se fosse aqui em New Jersey. Não tem possibilidade de se deslocar aqui, pois não? Tenho, não há problema nenhum, se o Sr. Luís me der a direção. Dou com certeza. Olha, Pisque em Elizabeth é muito fácil. End Street School aqui em Newark também é relativamente fácil. Mas eu vou-lhe aconselhar, atenção, não confie nos testes PCR, porque os testes PCR, alguns estão a demorar entre 4 a 6 dias. Portanto, faça o antigênio, que é um teste de 24 horas e que lhe dá perfeitamente para entrar em Portugal e é a mesma coisa porque é um teste PCR. Portanto, eu aconselho exatamente, talvez o Pisque mesmo, porque o Pisque tem, aconselho a telefonar a marcar, portanto, telefone um dia antes ou 2 dias antes a marcar para o dia em que venha cá. Eu vou-lhe conseguir arranjar o telefone do Pisque daqui a alguns momentos, ainda antes do final desta emissão, para que possa fazer uma marcação e depois vem cá, faz o antigênio e está descansadinha. Mas o antigênio tem que ser feito um dia antes. Portanto, são 24 horas antes, está bem?
Ok, Sr. Luís, porque eu já fui aqui para fazer o antigénico e diz que... Olha, então já pode tomar conta do número do PIS, a nossa produção está sempre atenta e dá-nos a informação. Portanto, é o 908, sim, 355, Sim. 1222, 355 1222, e o indicativo é o 908. Ok, Sr. Luís, obrigado. Portanto, faz favor de me fazer a marcação um dia antes de embarcar. Pronto, está a informação dada. Muito obrigado. Em relação aos testes, de facto, há um grande atraso, porque houve uma invasão, digamos assim, aos centros de testagem antes do Natal e antes do Ano Novo. E agora, depois do Natal e depois do Ano Novo, esse problema continua, porque as pessoas querem saber como é que estão depois de terem confraternizado com familiares e amigos. Portanto, é importante que eu faça, para ter a certeza de que pode estar infectado, assintomático, e infectar outras pessoas, e com certeza que o Sr. telespectador não quer isso. Então vamos à nova chamada telefónica. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Olá. meu nome é Daniele. Olá, Daniel, Olá. tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Eu preciso viajar para Portugal durante essa semana. Ok. E qual o teste recomendável para que eu possa entrar em Portugal? Antigênio, portanto, é o único que eu lhe garanto que não tem qualquer problema, porque é-lhe dado em 20... Antigênio. Ok, antigênico. Ok. Esse teste pode ser feito no PIS, que eu acabei de dar essa informação, em Elizabeth. Eu não sei onde é que a senhora reside, mas está aqui no estado. Hillside. Está em Hillside, então está próxima do PIS, que, portanto, tem que fazer a marcação. Portanto, é o 908-355... Peraí, um momentinho. 908 355 1211, creio eu, não é? Não, 1222. 12? 22. Ah, 22. Porque a pessoa também, eu acho assim, por muitos lugares que você vai, você não consegue fazer o exame, você não tem como pegar o resultado. Eu fiz o exame hoje, assim, não tem como pegar resultado. Não. Como que você vai viajar se você não tem o resultado na mão? Sim. Como que você vai marcar a passagem se você não tem o resultado na mão? Tem toda a razão, essa é a grande preocupação. Estão brincando com as pessoas. Exatamente. Eu vou-lhe dar outro número que é muito importante. Pode fazer a marcação online, isto é, e pode também telefonar para o 201 outra vez. Ok. 4084. 4084. Faça a marcação no dia anterior à sua viagem, porque tem esse resultado em menos de meia hora. Ok. E como é difícil. É difícil, dar essas eu sei. Vocês que estão aí, podem, estão aí para isso, né? Para ajudar as pessoas, orientando realmente. Claro. E porque é difícil de ver pessoas dentro de uma fila, sai 4 horas da manhã. Você está num país, você não está no Brasil, você não está em Portugal, que são países assim, de baixa renda. Você está num país gigante. E Tem toda a razão. Sai 3 horas da manhã. Aliás, as pessoas vão ter, acho que o Condado vai ter de abrir mais centros de testagem e de vacinação para poder atender a todos estes problemas, porque foram inundados por milhares de pessoas quando não estavam preparados para isso, mas deviam estar, tem toda a razão. Claro, você está dentro dos Estados Unidos. Portanto, eu aconselho-a e tenho a certeza absoluta que consegue este teste se marcar para aquele dia, antes de embarcar, um dia antes de embarcar para Portugal, faça o teste antigênio. E tem o resultado em pouco tempo, em meia hora, e não tem qualquer problema. Perfeitamente aceito em Portugal. Está bem? Ok. Muito obrigada. Muito obrigado para si também. Foi um prazer falar consigo. Muito obrigado. Portanto, já sabe, a situação é de facto complicada, nós compreendemos isso. Aliás, num dia tão frio como hoje e amanhã, por exemplo, durante esta semana, a temperatura vai baixar consideravelmente e eu sei que vai ser muito difícil as pessoas fazerem testes rapidamente. Portanto, vão ter que estar em espera talvez horas. Há muita gente que não pode fazer isso pela idade
ou problemas e patologias que possam ter, mas neste momento é aquilo que é possível. Ou então fazer marcação no Walgreens ou no Walmart, sejam os sítios, nas farmácias que entender, com marcação, porque só assim é que consegue chegar lá e ser atendida rapidamente. Se não tiver marcação, vai ser muito difícil ficar numa fila longa, como acontece na End Street School, ou mesmo aqui no St. James Health Center, na Lafayette Street, onde eu vejo todos os dias uma infinidade de gente à espera. E isso é uma coisa que me custa, porque o tempo está mau e há muita gente que de facto não consegue aguentar a baixa temperatura, pelo menos de hoje, e aquela que vamos ter amanhã. Isso é muito importante. Portanto, já lhe disse que o mais importante é, de facto, ter paciência e fazer as coisas com cabeça fria e com serenidade. Portanto, ligar, marcar e estar lá. É a única forma. Vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E acho que vamos ter um centro de testagem de aniversariantes, porque também são muitos hoje. Temos bastantes e vamos ver quem são, para lhe desejarmos um feliz aniversário, e para aqueles que têm aniversário de casamento também, uma vida inteira e repleta de felicidade. Vamos ver quem são. Então aqui está o Happy Birthday to You. E o primeiro aniversariante da noite é Amália Rodrigues. Não é a Amália Rodrigues que a gente conheceu. É uma Amália Rodrigues com 77 anos. Muitos parabéns, Amália. Também o Guilhermo Santillana, 72 anos, meu caro amigo. Muitos parabéns. Luís Pires, este não sou eu, é outro. É o meu sócio. 63 aninhos de idade, é mais novo do que eu. Muitas felicidades. João Costa, com 62 anos de idade, bonita idade, tenha uma vida cheia e repleta de felicidades. Artur Fidal, com 47 anos, meu caro amigo, só lhe posso desejar muitos parabéns e uma vida feliz. Mara Chita, com 38 anos, bonita cara, bonito rosto, grande sorriso, muitas felicidades, parabéns. Jennifer Alves, 25 aninhos, pois, é uma jovem ainda, tem muito pela frente. Muitos parabéns, Jennifer. Lexi Duarte, 11 aninhos, são 11 velas, é muito fácil de apagar, não é preciso 2 velas a dizer 11. Basta entender todas, uma a uma, e de certeza absoluta que as consegue apagar todas de uma vez. 11 velas são muito fácil de apagar. Agora, daqui a mais 15 anitos, já começa a ser difícil, mas ainda falta muito tempo. Agora, vamos saber quem são aqueles que são os aniversariantes de casamento, a quem nós também temos muito gosto em desejar uma vida feliz, portanto, com cumplicidade, amor e felicidade. Conceição e José Moraes, 53 anos de matrimónio, já passaram as bodas de ouro, mas ali estão eles felizes e contentes, a caminho das bodas de diamante. Meus caros amigos, muitas felicidades, o melhor da vida para vocês, e que tenham tudo de bom neste ano de 2022 e anos seguintes. E pronto, hoje tivemos 8 aniversários de natalícios e um aniversário de casamento, o que é bastante interessante e eu gosto muito disto. Portanto, já sabe, amanhã aqui estará o Ricky Durães. Hoje não perca o especial do Canto Direto, que vai ser online, portanto, muito interessante ver hoje, porque vai ter o mesmo impacto, a mesma emoção, já que o futebol também está a ter, como toda a gente sabe, a emoção de 3 equipas que disputam um primeiro lugar na Primeira Liga. Eu diria que são 2,5, mas de qualquer maneira, vamos ver o que é que vai acontecer. O Ricky Durães e os nossos comentadores hoje online pela primeira vez. E quanto a nós, só temos de nos despedir. Amanhã aqui estará o Ricky Durães. Quanto a mim, em nome da produção e da realização e de quem apresentou, eu desejo-lhe uma noite muito feliz e até amanhã, se Deus quiser.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.